Bom dia a todos, a paz do Senhor. Sou o pastor Fonseca, bom dia. Sou o pastor Fonseca, para quem não me conhece. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus, você que está nos assistindo de casa, que Deus abençoe o seu lar, que a graça que está sendo ministrada aqui nesse lugar também seja ministrada aí na sua vida. Que o seu dia venha a ser abençoado, regado com as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Na temática do mês, o poder da obediência. Nosso pastorzão está fora hoje pela manhã. Mas a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, né? Ali eu estarei. Vamos abrir a palavra do Senhor do livro de Romanos, capítulo 8. Trarei uma breve mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Amém? Posso ler? Quem achou, diga amém. No celular é fácil, né? Quero ver se fosse na Bíblia. Ia demorar ali, ia catar milho ali. Romanos 8, do 14 em diante, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Oremos, amém? Graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade, por esse culto, ó Pai, dedicado a Ti, celebrando ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja falando, ó Pai, com graça, que o Senhor esteja falando aos corações. Usa-me, Senhor, como Tu queres, que Teu Espírito Santo possa estar alcançando corações, terrenos férteis, e que a semente possa ser lançada e geminada, em nome de Jesus. Amém? Carta de Paulo aos Romanos. Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus e se rendeu aos ensinamentos de Jesus, evoluído para apóstolo dos gentios, e desde aquele momento que ele entendeu, ele viajou por todo o mundo conhecido nas suas viagens missionárias, e por onde ia ele fundava igreja. E uma igreja que nasceu foi a igreja em Roma. Roma já era uma megalópole, já era uma cidade grande. Se você acha que Cabo Frio tem os seus problemas com 300 mil habitantes, imagine Roma, que naquela época tinha 1 milhão, cerca de 1 milhão de pessoas, com todos os problemas de uma cidade grande. Problemas de saneamento, problemas de impostos. Roma era politeísta. Os romanos, eles eram pagãos. Eles tinham um panteão, eles tinham a sua mitologia romana. Se eles queriam falar com o Deus dos deuses, eles iam até Júpiter. Se eles quisessem sorte no amor, eles iriam até o Deus Vênus. Se eles queriam vencer nas batalhas em mar, buscava Netuno. Se eles queriam fertilidade, eles iam até a deusa Diana. Enfim, pessoas pagãs, pessoas que não conheciam a Deus. A igreja de Roma, provavelmente ela nasceu por judeus convertidos lá na época de Pentecostes. Quando você vê na sua Bíblia, em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, quando ocorreu o Pentecostes, onde Jerusalém estava repleto de milhares de pessoas, milhares de judeus, quando ocorreu o Pentecostes.
e ali ouvir o sermão, o grande sermão de Pedro, milhares onde houve centenas, dezenas de conversões. E ao voltarem para a sua cidade, essas pessoas, conforme a orientação, se aglomeraram, formaram igreja, como aqui nesse lugar. Se você pesquisar aqui, você vai encontrar pessoas aqui de várias cidades. Eu, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vila Velha. Você vai encontrar aqui gente de Itaboraí, gente do Rio de Janeiro, gente de Campos, gente do Rio Grande do Sul, não é isso, Samuel? Que Deus abençoe o seu estado. A igreja de Roma era como a nossa aqui, constituída de várias pessoas. Paulo, ele bem enfatizou em sua carta aos Romanos, ele diferenciou o homem que é guiado pelo Espírito Santo e o homem que não é guiado pelo Espírito Santo. Ele bem falou aquele homem que é guiado sem Deus, o homem que não tem Deus, que não dá ouvidos ao Espírito Santo. O homem que não é guiado pelo Espírito Santo, o homem sem Deus, ele é guiado por si mesmo, ele é ensimesmado. Ele vai pelo que está pelas suas ideias, ou ele vai pelo que está pelo seu estômago, ou pelo seu umbigo. Ele é centralizado em si mesmo, em suas decisões, em suas convicções, em seus direcionamentos de vida. O homem sem Deus, ele não busca Deus, ele não busca um direcionamento do Espírito Santo, mas ele segue a si mesmo, segue as suas concepções, segue as suas ideologias, aquilo que ele ouviu desde criança, aquelas concepções que provavelmente ele deve ter ouvido do pai dele, dos pais, ele absorveu, tomou isso como verdade e segue pela sua vida. O homem guiado sem Deus, ele vive por suas paixões e por suas emoções. Ele não coloca a racionalidade em dia e ele vive aquele momento, aquela empolgação. Quantas pessoas você conhece empolgada? Acontece um fato aqui, se emotiva, se empolga e toma a decisão e vai por esse momento aqui. Ou então outras pessoas que são emotivas demais, aquela pessoa que é triste demais, que solapa a fé, solapa a visão de vida, só consegue ver as coisas negativas da vida, só consegue ver as coisas negativas da família, do ser humano, e guia, e é guiado por isso. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 25, 28, que o homem que é guiado pelas suas paixões, pelas suas emoções, ele é como uma cidade em que os muros foram derrubados. Ou seja, é uma cidade sem proteção, é uma cidade desguarnecida. O homem sem Deus, ele vive conforme as suas crendices. Ele vai conforme os astros, ele vai conforme os signos. Eu fiz uma pesquisa, as maiores crendices do brasileiro. Você já deve ter ouvido. Passar por debaixo da escada dá o quê? Azar. Passar por um gato preto dá o quê? 7 anos de azar, meu Deus. Ou então na virada do ano, Lívia, você bota a roupa branca porque o branco simboliza a paz. Você bota o vermelho, simboliza o amor. Ou então o amarelo simboliza... Olha, a gente logo descobre as escolhas da roupa aí. Ou então vai lá dar os 3 pulinhos na água. Sorte. Quando eu era garoto eu ouvia isso aqui, chinelo virado, indicava o quê? Ou qual era essa crendice? A morte da mãe. Se cair no chão um garfo, vai vir um homem em sua casa. E se cair uma colher, virá uma mulher em sua casa. Essas crendices que é assolado aí, que toma a sociedade, que toma o ser humano, a pessoa sem Deus, a pessoa sem o Espírito Santo.
A pessoa sem Deus, sem um direcionamento do Espírito Santo, ele busca um Deus, porque desde lá do Éden, quando o homem pecou, quando houve a queda, essa queda, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas teologicamente é a queda de um relacionamento com Deus. O homem, quando pecou, ele disse mais ou menos assim: eu quero viver por mim mesmo, eu quero viver mesmo por minhas concepções, eu não preciso tanto assim de Deus, porque ele caiu, o homem caiu na lábia de Satanás. Se você comer desse fruto, você vai ser igual Deus. E desde então, desde essa queda do homem, o homem, ele busca um Deus para si, para a sua casa, para o seu lar, para a sua proteção, para o seu direcionamento, para o seu estilo de vida. Quem era você quando você não tinha Deus? Quem era você quando você não era guiado pelo Espírito Santo? Nosso pastor sempre brinca aqui, né, que da concorrência. Você participava da concorrência? Dos batuques? Você sem Deus, você consultava as cartinhas? Ou então ia lá consultar os búzios? Consultas de mortos, a necromancia? Quem era você? Como é que era você sem Deus? Será que quando você passava na calçada e encontrava no poste ele: trago o amado em 10 dias, você se empolgava com aquilo ou chegou a frequentar? Chegou aí nessa consulta? Compartilhava com seus amigos: olha, eu vi ali, trago um amado em 10 dias. E você ouve aquela resposta: e você está por fora, eu conheço um que traga um amado em 5 dias. Tem outro que traz o amado em 3 dias. Esse é o ser humano sem Deus. Assim éramos nós sem Deus. Até que, em um determinado momento, em uma determinada oportunidade, seja aqui na igreja, seja numa reunião de trabalho, seja com seus amigos, seja em um PG, seja em um momento discipulado, seja em algum momento da vida, você ouve falar sobre Jesus Cristo. Você ouve falar sobre salvação em Jesus Cristo. E você se debruça, você dá atenção, porque todo ser humano, há uma frase que precisamos concordar: todo ser humano tem um vazio que só Deus pode preencher. O seu esposo, a sua esposa não vai preencher esse vazio que o ser humano carrega. As amizades do mundo não preenchem esse vazio que todo ser humano carrega. E em um determinado momento você ouve falar sobre Jesus Cristo, você ouve falar da mensagem de Jesus Cristo, você se debruça na mensagem de Jesus, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós, antes de conhecermos Deus, éramos assim, irmãos? Tínhamos as costas pesadas, tamanhos era o jugo, tamanha era a carga, tamanho era o peso que nós carregávamos. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí você para pensar, você para pesquisar. Em nenhum segmento religioso, filosófico religioso, em nenhum profeta de outra religião, nenhum deles teve essa coragem de dizer: eu sou o caminho. Você pesquisa sobre Maomé, ele não ousou falar: eu sou o caminho. Você pesquisa sobre Buda, ele também não ousou falar: eu sou o caminho. Você pesquisa sobre Kardec, ele também não ousou falar, dizer: eu sou o caminho. Você pesquisa sobre os papas, nenhum papa, apesar de lá atrás terem dito sobre a infalibilidade papal, quase que não sai, né?
ou seja, o Papa é infalível, nenhum deles ousou falar assim: eu sou o caminho. Somente Jesus nos trouxe essa verdade, somente Jesus nos trouxe essa mensagem de vida, de eu sou o caminho. Quantos caminhos nós percorríamos quando não conhecíamos a Deus? Vem Jesus e fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não tem aquela palavra, aquela pergunta retórica que Pilatos, diante dos piores momentos de Jesus aqui na terra, momentos antes de ser crucificado, a pergunta de Pilatos, que ressoa até os dias de hoje: o que é a verdade? Uma pergunta retórica, porque obviamente ele não queria essa resposta. O que é a verdade? Hoje em dia, no mundo pós-moderno, numa sociedade pós-moderna, onde é cultivada a filosofia pós-moderna, o que é a verdade? Não existe verdade aí fora. Não existe conceitos que se dizem assim: é verdade, isso é uma verdade. Hoje a gente vive a subjetividade elevada ao extremo. Vale o que você está pensando. Ou melhor, vale o que o ser humano acha ou deixa de pensar. E não pode ser reprovado isso. A pessoa, hoje em dia, a ciência foi colocada de lado. Se você não percebeu isso, todo aquele trabalho da ciência é colocado de lado e vem e é lançado na sociedade, muitos comem disso, que não existe mais verdade. Ora, se não existe mais verdade, Deus não existe. Jesus também foi deixado de lado, porque Jesus falou que Ele é a verdade. Hoje em dia, se o ser humano acorda se achando uma borboleta, ele sai querendo voar por aí, e ai de quem condene esse ser humano. Corre risco de receber um processo, e aí precisar bater lá na porta do doutor Darlito: Darlito, estou sendo processado porque a pessoa acordou hoje se achando que era uma borboleta, eu tentei abrir os olhos dela, ela não concordou com isso. É a sociedade atual, gente, que nós vivemos. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje em dia a expectativa de vida hoje melhorou. Aqueles que se cuidam vivem 80, 90 anos. Na época de Jesus, a expectativa de vida era 30 anos. Na minha infância, cadê a geração da minha época aqui? Na minha infância, a expectativa de vida era 50 anos. Quando a pessoa chegava aos 40, 50 anos, já era considerada o quê? Era considerado velho. Você não pegou isso não, você tem quantos anos? 25, bem-aventurado. Quando éramos garotos, com 10 anos, quando os pais dos nossos amigos chegavam aos 50 anos, a gente já preparava já emocionalmente, porque já está velho, então já vai partir. Hoje em dia melhorou-se muito com o avanço da medicina, glória a Deus por isso. E o que todo ser humano deseja é viver. Em toda a história da humanidade, o homem sempre buscou o elixir da juventude, ou então ia lá nas alquimias da vida, buscar uma fórmula para viver mais, viver por todo o tempo. Há 4.000 anos existia o que lá no Egito? As tumbas de Faraó, onde eles eram embalsamados, porque eles acreditavam que em um momento aquele espírito que saiu de Faraó voltava de uma forma melhorada. Esse é o ser humano que todos os dias busca conhecer o caminho, busca saber a verdade, busca saber da vida. Todos os dias nós recebemos notícias de gente que nasce e gente que morre, e esse é o ciclo da vida, e isso incomoda demais o ser humano, porque ninguém quer morrer, óbvio. Todos nós, todo ser humano, ele quer viver e viver.
Afinal de contas, nós fomos criados para viver, mas por um acidente de percurso, pecado, a morte entrou no mundo, e o resultado disso todos nós já conhecemos. Até que um momento e uma oportunidade você ouve dessa mensagem de Jesus, onde nós acabamos de ler aqui em Romanos 8:15, porque não recebestes, aliás, no 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba, uma palavra que vem do aramaico, quer dizer papai, uma forma carinhosa de se relacionar com o pai, de dizer papai, papaizinho, querido, papai. E é importante demais, é interessante demais quando nós, muitos louvores com esse Abba, Pai. Você olha no Antigo Testamento, a gente não observa esse relacionamento dos homens, dos profetas, da nação de Israel, com Deus de papai ou de meu pai. Diga-se lá de papaizinho. Você vai encontrar profetas dizer assim: eis a mensagem do Senhor, Israel é o meu filho. Você vai encontrar uma mensagem nacional, mas não uma mensagem pessoal, íntima, relacional de Deus com a pessoa, aliás, da pessoa para com Deus. Por meio de Jesus Cristo, isso foi graças ao nosso bom Senhor Jesus Cristo, isso foi reformulado e hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, podemos falar com nosso Deus, não somente de o nosso Deus, mas sim de Abba, Pai, querido Pai. E aqui eu entro num calor dessa mensagem, a parte mais calorosa dessa mensagem, porque entramos na relação filho e pai. Entramos nessa questão pai e filho, filho e pai. Entra na questão de autoridade, entra na questão de obediência. Afinal, é a temática do mês, o poder da obediência. Entramos na relação pai e filho, entramos na questão de autoridade e filho obedecer. Entramos na questão de direcionamento dos pais e obediência dos pais, dos filhos. E aí nós refletimos toda a fase do ser humano. Quantos aqui são pais aqui? Bastante, né? Quantos nossos filhos são pequeninos? E a gente fala para eles: não bota o dedo na tomada. Não bota o dedo na... Porque se botar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E o que a criança faz? Aí que desperta a curiosidade da criança. Tantos brinquedos, mas a criança vai lá no dedo na tomada. E da infância vai lá para a adolescência. E a gente conversa com os nossos filhos adolescentes. Quem tem filho adolescente que levanta a mão? Amém, tamo junto. A gente orienta os nossos filhos adolescentes. Não tenha esse comportamento. Ou então não é bem assim que se pensa. Não tenha esse comportamento, não haja assim. Ou então não tenha esse pensamento, porque vai dar errado, porque você vai se arrebentar, porque você vai sofrer com isso. E como é que é filho adolescente? Ou como é que é o adolescente? Começa aquela transição da infância para a vida adulta, então ele está aqui naquele momento intermediário, cheio de energia, cheio de pensamentos, cheio de convicções, tem energia para dar volta ao mundo, tem energia para dar volta ao Brasil, tem energia para dar volta no Rio de Janeiro inteiro, começa a estar ávido por conhecimento, por ler, por pesquisar, querer saber as coisas e com isso, em chamá-la de conhecimento, mas de experiência,
Zero. E aí começa a entrar em choque com os pais. Não pense desse jeito que você vai se arrebentar, filha, filhote. Não tem esse comportamento, porque é um comportamento ruim, é um comportamento esquisito. E o que adolescente faz? O que os pais orientam? Alguns sim, né? Outros não. Vou viver do meu jeito. Quando ele sai da adolescência, ele entra na fase jovem. E o que os pais orientam para os jovens? Não se envolva com essa pessoa. Sai da adolescência, entra para a fase jovem, já começa a olhar a Rebeca olha para o Isaac. Não se envolva com essa pessoa. Os pais orientam para o adolescente. Porque essa pessoa não quer nada com a vida. E vai dar certo? Tudo para dar errado. E aí o jovem, ele vai obedecer, ele obedece os pais? Não. Porque ele é movido pela emoção, pela paixão e não pelo racional. Não pela reflexão. E não para por aí não. Quando ele deixa a vida jovem, ele entra na vida adulta. E ali toda semana no gabinete pastoral. Toda semana os líderes de PG, os líderes de célula, atendem os adultos. E recebe aquela instrução: não tome essa decisão, porque você vai se dar mal. Não toma essa decisão agora, espera, ora, fala com Deus, espera uma resposta de Deus antes de tomar essa decisão, porque senão a tua empresa vai quebrar, porque senão o teu casamento vai afundar, porque senão você vai perder o seu filho, porque senão você vai perder isso. Você percebe então, meus queridos, que essa relação autoridade e obediência é em toda a vida do ser humano, da infância à vida adulta. Há essa relação intrínseca entre orientação, entre autoridade e entre obediência. Infelizmente, encontramos pessoas assim, adultas, mas com comportamento infantil, Rita, ou comportamento adolescente, ou ainda achando que é jovem, a pessoa de 40 anos, 50 anos, achando que é jovem, não rompeu o ciclo da vida, está achando que é garoto ainda, está achando que é menina ainda, não rompeu o ciclo da vida. E infelizmente há no mundo uma frase, um ditado que é bem ruim: se conselho fosse bom, era vendido e não. Isso é um ditado bem catastrófico, irmão, bem terrível. Eu não recomendo, nunca, meu irmão, você dá atenção a esse ditado. Joga esse ditado fora. Você encontra pessoas assim, que mesmo adulta, tem um comportamento infantil, tem um comportamento pueril, né? De adolescente, ou de jovem. E nesse ponto, nesse quesito, eu preciso... eu não quero transformar isso aqui num set terapêutico ou num set psicanalítico. Precisamos concordar com Freud. Na teoria psicanalítica, Freud diz que o adulto, ele reproduz quando ele não é bem resolvido com as questões internas, ele volta a ter os comportamentos da infância. Relação mal resolvida
com os pais. Relação mal resolvida com o papai, com a mamãe. Mas pastor, mas o que tem a ver a obediência com isso? Muita coisa. Como eu falei, isso aqui não é um set terapêutico, nem psicanalítico. Como é que era a relação sua com seu pai? Boa ou ruim? Como é que era o relacionamento seu com os seus pais? Da menina com o papai, do menino com a mamãe. Menina frustrada na infância, ela cresce buscando o quê? Na sociedade, no relacionamento. Ela não busca um parceiro relacionamento, ela busca um pai. Isso é inconsciente. O marido, o homem mal relacionado na infância com a mamãe, ele cresce, ele não busca uma parceira, ele busca uma mãe que foi mal resolvido lá atrás. É uma teoria que no início você ouve isso, você pensa, que papo maluco é esse? Que teoria louca é essa? Mas eu asseguro a vocês que toda semana, nos atendimentos, seja pastoral, seja terapêutico, a teoria bate certinha. Quantas mulheres amarguradas, hoje adulta, quantas mulheres em depressão, por questões mal resolvidas lá atrás com os pais. Quantos homens com comportamento infantil, quantos homens que têm um comportamento, parece um adolescente de 12 anos, parece um garoto de 15 anos, por conta de um relacionamento, de uma questão mal resolvida lá com os pais. E relação com os pais é isso, a autoridade e os filhos, obediência. Se eu não respeito a autoridade, então eu não tenho obediência, e eu carrego isso para a vida toda, de forma inconsciente. Aí você vem para a igreja e ouve assim, Deus é Pai. Você, mulher, vem para a igreja e Deus assim, e ouve assim na mensagem bíblica, Deus é Pai, Abba, Pai, meu papai, meu papaizinho. E aí de forma inconsciente, ou até às vezes consciente, a pessoa pensa, se Deus é Pai, meu pai foi ruim, a relação com meus pais foi ruim, logo Deus também é ruim. Eu tenho amigos ateus por conta disso, por conta de decepção e frustração lá na infância com o pai, questão mal resolvida com Deus, questões mal resolvidas com os pais. E aqui eu entro na questão bíblica. Vamos lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, você deve conhecer bastante, fala sobre o que, igreja? Bênçãos e... Vamos ficar na bênção hoje, Rita. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Repetindo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te, complete a frase, e te alcançarão.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade e no campo, bendito será no fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito serão teu cesto e a tua vasilha de amassar pão, a tua despensa. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti, sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença 7 caminhos. A gente entende, de acordo com Deuteronômio 28, que não é correr atrás da bênção, mas está numa posição de ser abençoado. É quando você bota todas as suas convicções de lado, é quando você bota todos os seus complexos de lado, é quando você bota todas as suas opiniões de lado e se coloca ali no centro da vontade do Senhor, onde Ele quer que você esteja, porque as bênçãos alcançarão você. Você acha que Moisés ele é famoso, em Deuteronômio, final de Deuteronômio diz que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Você acha que Moisés ele queria ir lá no Egito falar com o faraó? Sim ou não? Não, igreja. Qual foi a desculpa que ele deu para Deus? Sou gago. Moisés não queria ir lá falar com o faraó, mas o que ele fez? Ele correu, ele obedeceu. Contrariado? Sim, mas obedeceu. Você acha que Jonas, você conhece a história de Jonas? Jonas ele obedeceu a Deus ali de início? Vá lá na grande cidade de Nínive e prega aos ninivitas. Jonas obedeceu? Sim ou não? Foi engolido pelo grande peixe e foi lá tratado com Deus. A história de Jonas é interessante porque ela é muito conhecida como que Jonas ou Fujão, mas poucas se fala em que por meio da pregação de Jonas, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se converteram, igreja? Convidar a igreja para vir às quartas-feiras aqui no estudo bíblico. Uma cidade inteira se rendeu a Deus por conta da pregação de Jonas. Uma cidade inteira. Vocês acham que Jeremias queria pregar a mensagem do Senhor? Deus chamou Jeremias para pregar a mensagem dele, uma mensagem de confronto, uma mensagem de juízo. A primeira desculpa que Jeremias falou: Senhor, eu sou menino, não sei nem falar direito. Deus deu um chega para lá nele: para com isso, porque sou eu que sou contigo. Você acha Gideão, ele aceitou o elogio do Senhor? Imagine Deus te elogiando: varão valente, varão valoroso, brabo. Como é que você ficaria? Igual do jeito que você está aí, né? Pô, Deus me elogiou, estufava o peito. Mas não, Gideão falou o quê? Senhor, se o Senhor é conosco, poxa, por que está acontecendo esse caos aqui em Israel? Por que está acontecendo esse monte de problemas aqui em Israel? Aí você lê ali em Juízes 8, se eu não me engano, Deus não deu nem bola para a desculpa de Gideão. Gideão, fica quieto, vai lá e livra, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Isaías, você acha que ele aceitou o desafio de primeira? Quem enviarei eu? Aí Isaías respondeu: eis-me aqui, mas Senhor, tem um problema, tenho lábios impuros, habito em um lugar onde muitos aqui têm lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. E segura só um pouquinho. Isaías é conhecido como o maior profeta messiânico, contou com detalhes de riqueza a vida do Messias. Ao olhar para os personagens bíblicos, a gente entende que não se trata de aptidão não se trata de habilidade, não se trata de força e nem também de expertise, mas sim de obedecer a Deus. Porque se formos obedientes ao Senhor, todas essas bênçãos nos alcançarão.
Qual é a bênção que você tanto pede a Deus? Qual é a bênção que você tanto tem colocado em suas orações? É a conversão dos seus filhos ao Senhor? Se fores obediente ao Senhor, essas bênçãos vos alcançarão. Permanece em posição de obediência e uma hora a conversão dos seus filhos vai chegar. Qual é a oração que você tanto fala a Deus? É um emprego, é um trabalho? Se ouvires atentamente a voz do Senhor e obedecerdes, essas bênçãos vos alcançarão. Uma hora a bênção chega até você. Estava conversando com um pastor querido ontem, e um amigo dele tem uma plantação de azeitona. Sabe quanto tempo leva desde você plantar até cultivar azeitona? 9 anos. 9 anos até você plantar e cultivar a azeitona. O problema é que nós aceitamos Jesus em uma semana, na outra semana a gente quer viver maravilhas de bênção. Você começa a orar hoje, daqui a um mês você já quer receber a bênção daqui a um mês. E aí, Rita, a gente precisa dizer para essas pessoas: sabe nada, inocente, porque tudo está no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo, e glória a Deus por isso. Não é do nosso tempo, é no tempo do Senhor. Precisamos entender que um relacionamento com Deus exige obediência. Deus determinou como cabeça Adão ou Eva? Hein? Adão. Aí você tem se alimentado das alfarrobas feministas aí e diz que isso é muito patriarcal, isso é muito machista, a mulher tem que ser igual, mesma posição, quando biblicamente, meninas, homem não é igual a mulher, mulher não é igual a homem. Papéis diferentes, funções diferentes, responsabilidades diferentes, tarefas diferentes. Quem me conhece sabe que eu não sou nem preconceituoso, nem machista, muito pelo contrário. Quem Deus envia para trabalhar conosco, eu dou maior incentivo, eu dou maior apoio, seja homem, seja mulher, seja culto, seja inculto, letrado ou iletrado, homem ou mulher. Então não adianta batermos cabeça e não aceitar que a autoridade está sobre o marido e não sobre a mulher, porque Deus que colocou isso. Não adianta você questionar por que Deus levanta profetas. Você está lá no Iapoque, você está lá no Chuí, você está lá no Rio Grande do Sul, você está na praia, você está no shopping, Deus levanta um profeta para falar até você. Aí você não vai obedecer? Na caminhada, Deus designa uns para funções, para algumas funções, e para outros Ele dá autoridade. Isso é bíblico, não adianta você lutar contra isso. Deus dá autoridade à pessoa A, mas não dá autoridade à pessoa B. Não adianta lutar contra isso. O Atmani, ele tem um livro, excelente livro, Autoridade Espiritual. O Atmani, ele foi um chinês que pegou lá o auge do comunismo, se converteu a Jesus, abriu uma igreja lá na China. Se hoje na China, em 2025, é quase impossível ter uma igreja cristã, imagine em 1952, quando ele se rendeu a Jesus e abriu uma igreja. Foi preso, ficou 20 anos preso e morreu na prisão em 1972. Ele escreveu Autoridade Espiritual. O Atmani, recomendo essa leitura para toda a igreja. Ele escreveu o seguinte: uma das maiores exigências do Senhor é a obediência. Sabe por quê? Porque o sacrifício envolve a sua decisão. Hoje eu vou sacrificar ao Senhor isso. Porque o seu dízimo, a sua oferta, a sua colaboração envolve a sua decisão pessoal. Hoje eu vou ofertar conforme a minha demanda, conforme a minha fazenda, conforme
a quantidade que eu tenho, envolve a sua decisão pessoal, o seu querer, mas obediência, não. Obediência é você matar o seu ego, matar o seu querer, matar as suas decisões, matar as suas opiniões e obedecer. E aí dói. Que ele cresça, que eu diminua, matar as suas opiniões, as suas concepções para obedecer. E aí dói. Dói, meus queridos, quando você não é mais você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia fala no livro de Hebreus que até Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E no versículo seguinte diz assim: para o aperfeiçoamento. Se Deus não poupou nem Jesus por meio do sofrimento para aprender a obediência, você acha que Deus vai poupar a gente? Você acha que Deus vai poupar a mim e a você? Algumas vezes vai aparecer desafios a você, porque você vai ser testado, o teu nível de obediência. Abra lá em Mateus 16. E eu finalizo aqui, quando perdemos alguns comportamentos nossos que nos afastam da obediência. E assim há perdas. Quando nós perdemos o caminho da bênção. Primeiro, quando perdemos a capacidade de ouvir pessoas. Quando você deixa de ouvir pessoas, você sai do caminho da bênção. Não tem um marido, lá em casa não acontece isso não, mas não tem um marido quando a esposa fala assim, faz isso, faz isso, faz isso, aí o marido faz o quê? Faz aquilo, aí o marido já volta para casa sabendo o quê? O que ele vai ouvir em casa? Eu te falei. Perdemos, quando nós perdemos a capacidade de ouvir pessoas, a gente sai do caminho de bênção. Quando deixamos de seguir conselhos. Quantas vezes em nossos atendimentos a gente orienta biblicamente as pessoas a tomarem essa decisão, esse caminho, essa postura, e a pessoa não ouve o conselho, vai para lá. O que acontece? Ela vai. A gente não pode fazer nada. Todo mundo tem o seu juízo, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tem suas decisões. A pessoa vai, se arrebenta, e daqui a pouco o que ela faz? Volta, toda arrebentada lá no gabinete, porque não deu ouvidos aos conselhos. Quando agimos por paixão ou emoção, está lá em Mateus 21, de 28 ao 31. Vamos lá para encerrar. Mateus 28. Perdão, Mateus 21. Mateus 21, 28. Diz assim: o que vos parece? O homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, por emoção: não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele a mesma forma. E este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Respondeu pela emoção. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. O que Jesus quis dizer aqui? Que os incrédulos, que os excluídos, que os julgados vão entrar no reino de Deus antes dos filhos. Por quê? Porque eles recebem a palavra, recebem a mensagem, aceitam, ouvem, obedecem e são abençoados. E nós, filhos, queremos agir por emoção. Queremos responder por emoção. Recebe uma orientação, recebe um direcionamento, recebe uma palavra e por emoção, não quero. Reavalia, não, eu vou obedecer. Ou então responde por emoção, por empolgação, não, eu quero. No outro dia, na segunda-feira, amanhã,
ele reavalia. Não, eu tomei essa decisão por empolgação. Não é isso que eu quero para minha vida. Quantas vezes nós incorremos nisso? Agirmos por emoção, agirmos por empolgação, deixamos de obedecer e perdemos bênção. Eu finalizo, meus irmãos, voltando lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 13. Se fores obediente ao Senhor, o Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda. Você quer ser cabeça ou quer ser cauda? E sempre ficarás por cima e não por baixo. Você quer ser abençoado ou quer você perder? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares e cumprires, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para cultivá-lo. Coloque-se de pé, igreja. Eu finalizo. Amém. Eu finalizo aqui com 2 observações. Porque não recebestes um espírito de escravidão, mas fostes adotado. E por isso podemos dizer: Abba, Pai. A primeira observação que eu quero frisar nessa manhã: lembra do teu relacionamento com seus pais? Lembra daquele comportamento equivocado dos seus pais? Tente deixar isso de lado. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai perfeito. Nunca vai te abandonar. Deus está sempre à sua disposição. Está sempre pronto para ouvir a tua oração. Deus está sempre pronto a te abraçar, para te dar amor, para te dar afeto, para te dar carinho, para te dar o norte, para te dar segurança, para te dar proteção. Se os seus pais falharam, não traga isso para o teu relacionamento com Deus. Deus é um Pai perfeito. A segunda observação: se queres bênção, mantenha um caminho de obediência ao Senhor. Se queres receber as bênçãos do Senhor, as inúmeras bênçãos do Senhor, mantenha um caminho de obediência, um caminho de obediência a Deus, um caminho de obediência aos seus pais, um caminho de obediência aos seus pastores, um caminho de obediência aos seus líderes, um caminho de obediência ao teu líder lá no trabalho, ao teu chefe lá no trabalho. Não tem aquele teu chefe lá no trabalho que é ateu, que é macumbeiro, que é kardecista, que é... enfim, ele é uma autoridade sobre você. E toda autoridade foi constituída por Deus. Se quer ser abençoado por Deus, obedeça aquele teu chefe. Dê exemplo, porque você vai ser abençoado, ele vai ser abençoado, a tua empresa vai ter abençoada, porque Deus vai mandar chuvas de bênção. Amém? Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Pai querido, que nessa manhã, Pai, possamos sair daqui, Pai, transformado pela Tua Palavra, entendendo que o caminho de bênção é o caminho de obediência. O caminho de receber bênçãos de Deus é o caminho da obediência. Entender que o caminho de prosperidade, o caminho de vida, o caminho de paz, o caminho de obediência é o caminho de obediência. Encontra, Senhor, terrenos férteis aqui nessa manhã, que Teu Espírito possa falar, operar poderosamente, transforma vidas, transforma homens, mulheres, transforma jovens, transforma crianças, e que definitivamente possamos provar o quão maravilhoso Deus Pai é, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, igreja.